no quadro Aconteceu na Justiça, aqui pela TV Comércio, do Sim Comércio, em que sempre que a gente tem novidade da Justiça, a gente traz aqui para compartilhar com você, empresário, você, trabalhador, e a sociedade que está sempre antenada, sintonizada aqui pelas redes sociais do Sim Comércio. A gente vive um momento social muito difícil. Eu não quero falar em movimento político, mas eu quero falar em momento social. É uma crise social em que nos últimos dias se agravou muito. Inimigos aos montes apareceram, inimigos meu, teu, de qualquer um, sem que a gente nem conheça e nem saiba quem são. E aí, eu não quero inimigo, você também não. E as pessoas estão vivendo aí um momento raivoso, né? Um momento em que a vida perdeu o significado. Um momento em que tudo que se diz que não é aquilo que o outro acredita, já é motivo para ele puxar uma arma, inclusive dar um tiro. A gente precisa retornar a uma normalidade, respeitando a diversidade, respeitando o contraditório, para que a vida possa seguir e seguir em paz. Porque do ponto de vista eleitoral, a cada 4 anos a sociedade pode mudar. A cada 4 anos ela escolhe quem que ela quer que a governe. E nós temos 2 formas de colocar e tirar a pessoa do poder. Uma delas é pelo voto e uma outra é pela Câmara dos Deputados. É lá que se decide. E nós no Brasil já tivemos 2 exemplos de 2 impeachment, e aqui eu não vou discutir se foram justos ou não justos, eu só estou querendo dizer que as instituições funcionam sim, mas não é como eu quero. É quando se identifica de que não foi o ideal, de que precisa mudar, ou eu mudo pelo voto, ou então eu mudo pela ação das instituições, que é a Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado e a Suprema Corte do país. E por falar em Suprema Corte do país, estou me referindo à Justiça. Veja que decisão extraordinária da Justiça recente, em face desse movimento raivoso que está acontecendo no país, promovido inclusive por alguns empresários. Olha essa notícia. Juiz proíbe empresário de obrigar empregado a participar de ato golpista. Essa matéria foi publicada agora recentemente no dia 14 de novembro. O exercício do poder empresarial deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana, do cidadão eleitor e do empregado. Em particular, o que torna absolutamente ilegal e criminosa qualquer prática que comprovadamente atenta contra os direitos da pessoa natural. Com base nesse entendimento, o juiz Watman Barbosa Iglesias, da Vara do Trabalho de Jataí, concedeu liminar para impedir o empresário, dono de 4 empresas, de praticar assédio eleitoral e forçar trabalhadores a participar de atos que pedem intervenção militar depois das eleições que elegeram, entre outros, o ex-presidente Lula. O Ministério Público do Trabalho recebeu denúncias, ainda antes da eleição, de que a empresa estaria ameaçando funcionários para votar em determinado candidato. Após a eleição, também surgiram relatos de que o dono das empresas estaria participando de manifestações golpistas em rodovias. Ao conceder a liminar, o magistrado citou indícios de que o empresário, usando da estrutura de suas empresas, estaria envolvido diretamente como uma das lideranças nacionais que dirige e financia o movimento de bloqueio ilegal de estradas e vias públicas, pedindo a indenização de intervenção federal e usando para o fim ilegal desejado de todos o seu poderio empresarial, inclusive impondo a participação de empregados no movimento ilegal, com ameaças e constrangimentos diretos e indiretos. Destacou o juiz. Conforme o juiz, o Ministério Público trouxe aos autos diversos vídeos e áudios que apontam que o réu estaria incentivando, convocando
impondo que empregados participassem de movimento ilícito de bloqueio de estradas, inclusive fornecendo estrutura de apoio aos participantes dos atos manifestamente antidemocráticos, já que não respeitam a soberania do voto popular. Iglesias, o juiz, portanto, afirmou que nos termos do Código Eleitoral, assédio eleitoral é a conduta do empregador que, mediante violência ou grave ameaça, coage seu empregado a votar ou não em um determinado candidato. Essa prática deve ser rechaçada, porquanto o direito de voto é uma garantia de todo cidadão prevista no artigo 14 da Constituição Federal de 1988, o qual deve ser exercido de modo direto, secreto e com liberdade de consciência política. Para o magistrado, o uso do poder econômico para fins visivelmente ilegais, inclusive fazendo manejo de táticas terroristas, de temor reverencial, empresarial, ostensivas ou veladas, é uma prática abominável e inaceitável no Estado democrático de direito. Nesse contexto, prosseguiu, a urgência é evidente a justificar a concessão de liminar, vislumbro a possibilidade do direito invocado, direito este que todo empregado possui de jamais não ser obrigado a cumprir ordens alheias, teratológicas ao objetivo do seu contrato de trabalho. Máxima quando dirigidas pela empresa ou empresário e ou prepostos, ainda que cobertos por figuras de terceiros, na tentativa de se fazer invisível a fim de deixar seu posto de trabalho e bloquear estradas federais e estaduais ou estrutura correlatas, com grande risco de graves danos para si e terceiros, com o intuito de satisfazer a irresignação do empregador e ou do grupo partidário ideológico a que pertence, inconformados com o resultado do último pleito eleitoral presidencial. Pela decisão, o empresário e suas empresas devem se abster de ameaçar e obrigar trabalhadores a participar dos atos antidemocráticos sob pena de multa diária de R$100 mil, acrescidas de 10 mil por trabalhador prejudicado. Essa decisão ela é fundamental para que a gente possa moralizar a vida social e também respeitar o direito dos trabalhadores e a opção ideológica de cada um. Obrigado, forte abraço.